Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Fortalecendo Vínculos. Então, hoje contaremos com a participação da psiquiatra doutora Dânia. Ela trabalha no CAPS, aqui em Rolante, e vai nos ajudar a aprofundar sobre o assunto suicídio. Então, lembrando que o suicídio ele é multifatorial e complexo, no qual precisamos ter empatia para que não hajam preconceitos e ter mais consciência pública sobre o assunto. Por isso, agradecemos a tua participação, Dânia, hoje muito importante, para falar sobre esse tema. Então, doutora, gostaríamos que tu falasse quais são os fatores que influenciam a ideação e o comportamento suicida. Olá, tudo bem com todo mundo? Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite da Secretaria de Educação para estar aqui falando da saúde mental, que é um ponto bem importante a ser sempre lembrado. Como a Vânia fez o questionamento ali sobre quais são os fatores de risco envolvidos, eu tenho a dizer que as doenças relacionadas à saúde mental são um principal fator de risco, tanto para a ideação quanto para o próprio suicídio. Então, dentre elas, as que mais apresentam esse risco realmente são a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, são as doenças mais frequentemente que mais apresentam, na verdade, esses riscos. Tirando isso, também acontece muito a presença desses fatores em quem faz o uso de substância psicoativa, seja álcool ou qualquer outro tipo de droga, porque essas situações podem acarretar alucinações, que a gente diz, que são quando as pessoas escutam ou enxergam coisas que, na verdade, não existem. E isso, por si só, pode, sim, aumentar em muito os fatores de risco, tanto para a apresentação da ideação suicida, quanto para o suicídio de fato, Bom, sabemos que as pessoas dão sinais, às vezes sutis e difíceis de serem percebidos. Então, doutora, tu poderia falar sobre esses sinais de alerta, principalmente em crianças e adolescentes, e de como a família pode estar atenta a essa situação? Então, agora falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas, que podem ser percebidos, então, nas pessoas que estão passando por algum mal psíquico. Nem sempre é fácil de nós percebermos, esses sinais. E isso, claro, é pior ainda quando se trata de crianças e adolescentes, porque a criança e o adolescente não tem tanta facilidade quanto o adulto de se expor. Então, o que eu digo, tanto para a faixa etária da infância e da adolescência quanto para a fase adulta, é importante que as pessoas fiquem cada vez mais atentas umas às outras, principalmente quando se trata de familiares, de amigos próximos. E, claro, se tratando da criança e do adolescente, a família precisa, de fato, estar bem presente e atenta a qualquer mudança. O que acontece? Se a criança mudou o comportamento, enfim, fica mais entristecida, chorosa, mais isolada do que costuma estar, brincando menos, mais irritada, são todos os sinais que podem acontecer para demonstrar que essa criança ou esse adolescente não estão bem. Como eu falei antes, no adulto nem sempre é tão fácil de identificar esses sinais. Tanto para o adulto valem as mesmas questões que eu estou falando, Precisamos estar atentos, Se aquela pessoa mudou o comportamento, está se mostrando diferente do que era, a gente precisa, sim, levar em consideração esse sinal de alerta. Enfim, e eu acho que é bem importante também, percebendo esse sinal de alerta, que a gente consiga conversar com essa pessoa, seja adulto ou seja na infância, tentar se aproximar dessa pessoa, tentar conversar com ela e, a partir daí, criando uma confiança dessa pessoa, ir à procura de um atendimento especializado. Seja numa equipe que trate da saúde mental, como é o nosso caso lá no CAPS, ou seja procurando um profissional autônomo, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Mas é importante que se vá à procura desse atendimento. E outra questão que eu acho que é bem importante também de salientar aqui é que, às vezes, quando a pessoa se expõe e fala do que está sentindo, tem que saber receber isso, Porque, em muitos casos, a pessoa que está escutando acaba dizendo para a outra, mas isso é bobagem, isso vai passar.
E, na verdade, isso pode ser justamente um problema que se cria. Ao invés de estar ajudando aquela pessoa que está em sofrimento, tu podes estar afastando essa pessoa quando tu ages dessa maneira. Então, é importante, na dúvida do que falar, não fale. Seja acolhedor, ouça mais o que essa pessoa tem a dizer e, a partir daí, tente essa aproximação para que juntos procurem por um atendimento especializado. Bom, e para a gente finalizar, tu poderia nos falar sobre a importância do tratamento e de dar continuidade ao mesmo? E além também dos riscos da automedicação? Então, falando um pouco ainda sobre o tratamento, como eu falei anteriormente, é de extrema importância. Se a pessoa está com algum sofrimento psíquico, é fundamental que vá à procura de algum tratamento. Seja ele, como eu falei antes, qual for, assim, ou numa equipe especializada, ou com um profissional que trabalhe isoladamente, mas que vá à procura desse tratamento. Por isso é importante, então, a atenção dos familiares, das pessoas próximas, né, para que ajudem essa pessoa a ir a esses locais. É importante também a gente salientar que os tratamentos em si na saúde mental, eles não são rápidos. Normalmente, eles demoram um pouquinho mais de tempo. A saúde mental, ela é uma área à parte, porque tantas outras áreas da saúde, né, são tão fáceis de serem tratadas, se resolve de maneira bem objetiva, e a saúde mental não é assim. O paciente que vai à nossa procura, aos pouquinhos, né, criando um vínculo com essa pessoa, com seus familiares, a gente vai falando sobre isso. Que é importante todos termos paciência, principalmente a pessoa que está em tratamento e as pessoas próximas, terem paciência para entender que esse tempo é importante. E para evitar, então, que a pessoa acabe abandonando o tratamento, tomando de maneira errada os remédios que são prescritos. Então, tudo isso é importante e vai sendo falado com quem nos procura aos pouquinhos. Outra questão importante é a gente falar sobre a medicação, porque muitas pessoas acabam se automedicando. Para nós que trabalhamos no CAPS, é muito comum as pessoas chegarem nos contando que pegaram um remédio do vizinho, começaram a tomar por conta. Então, lembrando que isso é uma prática bem perigosa, eu diria, né? Porque é isso, cada pessoa é diferente da outra. Para isso que existe a avaliação médica, porque o médico precisa, sim, conversar com essa pessoa, avaliar, ver a necessidade de cada um, que são necessidades diferentes. Não é porque funcionou para o vizinho, para o familiar, que vai funcionar para a pessoa. Então, é fundamental que se faça essa avaliação da maneira correta. Até porque o uso de alguma medicação por conta própria pode acarretar muitos riscos, dentre eles, assim, algum mal-estar mais leve, né? Tipo tontura, sonolência, náusea, vômito, dificuldades na atenção, mas pode sim causar coisas muito sérias, inclusive coma, parada cardiorrespiratória e a morte. Então, por isso, precisamos sim estar muito atentos, né, a tudo isso e procurar sempre uma avaliação adequada para daí sim fazer o tratamento da maneira mais correta. Ainda falando, né, sobre a automedicação, é importante também que no momento que a pessoa inicia uma medicação, tem que avaliar também se ela faz uso de outras medicações, né, se ela trata alguma outra patologia, porque as medicações interagem entre si. Então, além de todos os riscos já citados, ainda existe esse, uma interação medicamentosa, que também pode acarretar problemas sérios. Então, queria novamente, né, agradecer muito pelo convite da Secretaria de Educação em poder nos dar esse espaço aqui para falar dessa parte tão importante da área da saúde, né, que é a saúde mental, e que, na minha opinião, ainda é pouco falada. Cada vez mais a gente precisa, sim, ter esses espaços, né, para poder falar, para desmistificar, para esclarecer. Então, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Espero que a gente possa fazer outros tipos de trabalho dessa maneira para poder ajudar a população. Então, obrigada, Dânia, pelos esclarecimentos, por ter aceito o nosso convite. E, novamente, reforçamos a importância de trabalhar esse tema, de abordar ele em diversas esferas e fases da vida. Então, pessoal, esse foi mais um Fortalecendo Vínculos. Obrigada pela atenção de todos
E se você está gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar nas notificações. Até mais!